Bom dia a todos, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do terceiro trimestre de 2025. É um enorme prazer estar com vocês hoje. Vou dividir algumas informações antes da gente começar. Esse evento será apresentado em português, com tradução simultânea para o inglês. Os links para os dois idiomas se encontram no nosso site de relacionamento com investidores. Todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Com a gente hoje temos Angélica Laureano, diretora executiva de Transição Energética e Sustentabilidade, Clarice Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos, Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, Fernando Melgarejo, diretor executivo financeiro de Relacionamento com Investidores, Renata Baruzzi, diretora executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Ricardo Wagner, diretor executivo de Governança e Conformidade, Silvia Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção, e William França, diretor executivo de Processos Industriais e Produtos. Para começar, vou passar a palavra para o Fernando, seguir com a apresentação. Por favor, Fernando. Bem, bom dia aos investidores, acionistas e analistas que sempre participaram conosco do webcast, assim como aos jornalistas, empregados da Petrobras e todos os demais que nos acompanham. Obrigado pela presença em mais um webcast de resultados da Petrobras. O cenário tem sido desafiador, especialmente pela queda do Brent, que impacta não apenas a Petrobras, mas todo o setor, doméstico e internacional. Esse contexto nos exige um esforço constante para aprimorar a nossa eficiência. E estamos focados nesses esforços. Por isso, tivemos um terceiro trimestre muito positivo, com destaque para o crescimento expressivo da produção de óleo. Esse forte desempenho operacional foi fundamental nesse trimestre, como vocês poderão constatar nos resultados que serão apresentados a seguir e foram divulgados ontem. Próximo slide. Vamos começar nos destaques operacionais no slide 3. São vários, por isso não vamos citar todos. Mas quero destacar principalmente o novo recorde de produção total de óleo e gás que atingimos no terceiro trimestre. Foram 3,14 milhões de barris de óleo equivalente, 7,6% acima do segundo trimestre de 2025 e quase 17% acima do terceiro trimestre de 2024. A produção total operada também foi recorde, com 4,54 milhões de barris equivalente. E, mais uma vez, batemos recorde de produção própria no pré-sal, com 2,56 milhões de barris equivalente. Isso se deve ao aumento de 4% na eficiência em 2025 nos campos em operação e entrada de novos sistemas. Estamos com ritmo intenso no EP, assim como em toda a companhia, pulsando numa nova frequência. O FPSO Almirante Tamandaré, que compõe o projeto Búzios 7, topou com apenas 5 poços produtores e 3 meses antes do previsto. Mais para frente, voltarei a falar desse projeto, que tem nos trazido ótimas notícias. A P-78 chegou na locação de Campos de Búzios e vai entrar em operação até o final do ano. E temos novas notícias. O P-79 deve sair ainda este mês da origem e vir para o Brasil. E lembrando um pouquinho aqui que quando chegamos, a nossa visibilidade era bastante turva em relação ao cronograma que tínhamos da entrega desses sistemas de produção. Isso, desde que chegamos, tem sido ajustado, cronograma físico-financeiro ajustado também, tivemos um CAPEX até um pouco maior no ano passado em relação a isso, mas hoje estamos absolutamente tranquilos com os prazos, né, e temos a certeza que serão cumpridos ou até entregues antecipadamente. Próximo slide. Aqui destacamos alguns marcos do segmento de refino. Nossos projetos importantíssimos para aumentar a oferta do diesel S10 estão avançando. Assinamos 5 contratos para a construção da unidade do Complexo Boa Ventura, que ampliarão a produção do diesel S10, QAV, além de viabilizarmos a produção de lubrificantes Grupo 2.
Também assinamos todos os 9 contratos para a conclusão do Trem 2 da RNEST. Nessas licitações, tivemos uma economia de mais de R$ 1 bilhão em relação ao orçamento de referência. Até 2029, atingiremos 260 mil barris de capacidade de processamento da refinaria. Esses investimentos estão em sincronia com o aumento da produção de petróleo e melhoram a autossuficiência brasileira, contribuindo para a segurança energética, desenvolvimento econômico e redução de emissões. No terceiro trimestre, aumentamos em 5% as vendas de derivados no mercado interno, com destaque para o diesel, que cresceu 12% em relação ao mesmo trimestre de 2025. Exportamos cerca de 800 mil barris por dia de petróleo que, somados aos derivados, superam a marca de 1 milhão de barris por dia nas exportações, destacando o petróleo como a principal commodity de exportação brasileira. O FUT das refinarias fechou o trimestre com 94%, gerando derivados de alto valor agregado. Obtivemos alguns licenciamentos relevantes, como a licença prévia da planta de biodiesel, bio-QAV e diesel renovável da RPBC. Próximo slide. No slide 5, ainda no contexto de destaques operacionais, destacamos o recorde das plantas de processamento de gás de Cabiúnas, Caraguatatuba, Itaboraí e Cacimbas, que atingiram 44 milhões de metros cúbicos por dia de gás especificado para venda em agosto de 2025. Esse volume equivale a aproximadamente 80% do total consumido na malha integrada do Brasil. Avançamos no mercado livre de gás natural, atingimos a marca de 6,5 milhões de metros cúbicos dia de volume contratado nessa modalidade, reafirmando a competitividade da nossa carteira. Outro marco importante foi a construção do projeto piloto do CCS de São Tomé, em Macaé, uma iniciativa pioneira no Brasil para a captura, transporte e armazenamento geológico de até 100 mil toneladas de CO2 por ano. E, por fim, celebramos a admissão de 850 empregados e empregadas do nível técnico e cerca de 570 novos formados nos cursos de formação que trabalharão no crescimento das nossas operações. Esse foi um breve resumo das diversas entregas realizadas nos últimos meses. E agora passamos para o próximo slide. No slide 7, vemos novos destaques financeiros. Alcançamos um EBITDA ajustado, sem eventos exclusivos, de 12 bilhões de dólares. O lucro líquido, sem eventos exclusivos, atingiu 5,2 bilhões de dólares, um crescimento de 28% em relação ao segundo trimestre de 2025. O fluxo de caixa operacional fechou em 9,9 bilhões de dólares, 31% acima do segundo trimestre do ano. E o fluxo de caixa livre em 5 bilhões de dólares, 44% maior que o segundo trimestre. Com esses resultados, foi possível aprovar o pagamento de 12,2 bilhões de reais em dividendos. Os números demonstram nossa capacidade de gerar resultados financeiros consistentes e positivos, garantindo retornos aos acionistas, mesmo em um cenário de Brent de petróleo mais baixo. Próximo slide, no slide 8, detalhamos o avanço dos resultados operacionais. Observe que a produção de óleo e gás aumentou 8% no trimestre e, considerando os últimos 12 meses, chegamos à marca de 17% de crescimento. Na parcela de óleo, na faixa verde do primeiro gráfico, elevamos a produção para 2,5 milhões de barris de óleo por dia, estabelecendo diversos recordes operacionais. Aumentamos a eficiência, reduzimos paradas de produção e alcançamos o topo da produção do FPSO Almirante Tamandaré, superando sua capacidade nominal. Com o aumento da produção, conseguimos também aumentar a venda de petróleo em cerca de 14%. As vendas de derivados cresceram 5% em relação ao segundo trimestre, com destaque ao diesel. Essa performance operacional sustentou os resultados financeiros sólidos e a geração de caixa robusto, que veremos em detalhes no próximo slide. No terceiro trimestre, o Brent subiu 2%, contribuindo para o resultado do período, mas é importante também analisarmos os últimos 12 meses. Em um ano, o Brent caiu 11 dólares por barril e conseguimos compensar esse impacto com maior produção e melhor eficiência operacional. Os gráficos demonstram
que ficamos alinhados com o resultado do terceiro trimestre de 2024, quando o Brent estava na casa de $80 por barril. Inclusive, o EBITDA ajustado, sem eventos exclusivos, atingiu 12 bilhões no terceiro trimestre de 2025, superando o EBITDA registrado no terceiro trimestre de 2024. Esse é um reflexo do excelente trabalho de nossas equipes, que transformaram esforços em mais óleo, mais gás e mais derivados. Próximo slide. Neste slide 10, vamos detalhar a contribuição do CAPEX, que somou 5,5 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. 85% desse investimento está concentrado em exploração e produção. 11% dos recursos foram destinados para projetos de refino e 2% ao segmento de gás e energia de baixo carbono. No EP, onde está concentrado o CAPEX, observamos que o crescimento do investimento se deu, principalmente, em mais atividades submarinas e construção de plataformas. Nas plataformas, tivemos uma maior concentração de marcos contratuais neste terceiro trimestre, com destaque para o Sail Away da P-78 e o início da construção do casco de Sépia 2, ambos em linha com o planejado. Nas atividades submarinas, começamos o pré-lançamento de linhas para Búzios 6, o que elevou nosso investimento no trimestre. Essa unidade deverá começar a produzir e dar retornos ainda este ano. Também no terceiro trimestre, perfuramos 20 poços, completamos 10 e interligamos 23. Essas atividades contribuíram para aumentar a produção. No total do ano, até outubro, foram 65 poços interligados, 41% maior que toda a interligação que tivemos no ano de 2024. Por isso, a maior parte dos nossos investimentos são em desenvolvimentos da produção, principalmente no campo de Búzios. Búzios é realmente um ativo excepcional. São 6 plataformas de operação até o momento e, na semana passada, o campo atingiu a produção diária recorde de 1 milhão de barris por dia. Quero enfatizar que temos um portfólio único, especialmente no segmento EP, onde estão quase 90% de todo o investimento da companhia. Nossa estratégia de entrega desses investimentos já começou a dar resultados, com crescimento expressivo da produção, mas ainda temos muito a colher com a entrada de novos sistemas, que nos próximos 2 anos somarão 900 mil barris por dia de capacidade. Entregar esses projetos no prazo ou até mesmo antes, como falei, e mantendo o custo previsto, significa gerar valor para o nosso acionista acima do dividendo de curto prazo. Estamos com uma visão muito mais de longo prazo do que curto prazo. Próximo slide. No slide 11, vamos apresentar a conciliação entre o CAPEX do regime de competência e o investimento caixa nos 9 meses do ano. Alcançamos 14 bilhões de dólares de CAPEX de janeiro a setembro. Quero reforçar que estamos dentro do planejado para realizar o guidance de final do ano. Vamos ficar entre o centro da faixa e o teto da projeção. Antes de falarmos do investimento caixa, quero deixar claro que estamos acima do centro da faixa, porque nosso ritmo de execução dos investimentos está acima daquele projetado no plano de negócio anual. Não se trata, e é muito importante que isso fique claro para todos vocês, um maior custo de execução, mas sim aumento de velocidade, até porque todos os projetos são os mesmos. Quero repetir, entregar os projetos no prazo ou até mesmo antes e mantendo o custo previsto significa gerar valor para os acionistas num tempo menor. Agora vamos explicar o investimento caixa. Para chegar ao valor do investimento caixa, é necessário excluir alguns gastos que não trazem efeito no investimento caixa, como os arrendamentos, que são classificados como financiamento em função do IFRS 16, e a despesa em geologia e geofísica, classificados como despesas na contabilidade societária. Por outro lado, devemos acrescentar pagamentos de contratos que foram medidos em outras competências, mas saíram do caixa nesse período por questões de defasagem entre medição e pagamento, principalmente as referentes às medições realizadas em 2024, momento em que ajustamos todo o equilíbrio físico e financeiro de nossos projetos. Há ainda a inclusão de pagamento de marcos contratuais relacionados à mobilização de serviços, especialmente do EPCI
especialmente EPCIs, para atividades submarinas e formação de estoque de materiais e equipamentos que só serão utilizados futuramente, quando economizaremos, portanto, caixa. Dessa forma, investimento caixa nos 9 meses do ano totalizou 12,9 bilhões de dólares. E excluindo o carry-over, especialmente do ano passado, a relação CAPEX e investimento caixa foi de 89%. Antes de passar para o próximo slide, gostaria de reforçar que nosso CAPEX está fortemente concentrado na curva de produção e os resultados já estão sendo evidenciados, como a gente pode ver no nosso recorde de produção. Próximo slide. No slide 12, apresentamos o histórico da dívida da Petrobras. Emitimos 2 novos bondes em setembro, com vencimento em 2030 e 2036, no montante de 1 bilhão cada um. Foi uma operação muito bem sucedida, com spreads pequenos em relação aos títulos soberanos, demonstrando a confiança dos investidores na Petrobras. A dívida bruta atingiu 70,7 bilhões de dólares, um pouco acima do trimestre anterior, por conta dessas captações, que fortalece nossa posição de caixa no período. Notem que nosso endividamento líquido está estável, de forma que a captação que fizemos, aproveitando uma janela oportuna, assim como outras empresas, permaneceu totalmente na tesouraria da companhia. Importante enfatizar que continuamos dentro do teto de endividamento previsto no plano de negócios e que mais de 60% do valor total do endividamento corresponde a arrendamentos de plataformas, barcos, sondas que, pela norma contábil, devem ser incluídas na dívida. Também devemos lembrar que essa parcela de arrendamento está associada a ativos geradores de produção e, portanto, receitas. Próximo slide, slide 13. Neste slide, apresentamos o tradicional slide sobre a política de remuneração aos acionistas da Petrobras. Nossa política é flexível e assegura dividendos compatíveis com diferentes cenários de preços de petróleo, sem comprometer a solidez financeira da companhia. Aplicamos a fórmula prevista na política e vamos distribuir 45% do fluxo de caixa livre do trimestre. Dessa forma, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de 12,2 bilhões de reais como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, que serão pagos em 2 parcelas iguais em fevereiro e março do ano seguinte, em 2026. Próximo slide. Todas as frentes de trabalho da Petrobras se traduzem em mais energia, maior receita e resultados concretos para a companhia, seus acionistas e para a sociedade brasileira. Além do investimento da Petrobras e seus projetos socioambientais, contribuímos para o desenvolvimento econômico por meio de pagamento de tributos. Lembro aqui que somos a maior empresa investidora do país. De janeiro a setembro de 2025, nossas atividades resultaram em quase 200 bilhões de reais em tributos para a sociedade. Somente nesse trimestre, terceiro trimestre, foram 68 bilhões de tributos. Vamos para o slide seguinte. Encerro aqui a apresentação com 2 grandes notícias. Neste slide 15, destacamos a licença operacional de IBAMA recebida no dia 20 de outubro para a perfuração do poço exploratório Morfo, na costa do Amapá. No mesmo dia, iniciamos a perfuração do posto. Essa conquista foi fruto de um extenso e rigoroso processo de discussão com o IBAMA, onde cumprimos integralmente o processo de licenciamento e comprovamos a robustez da estrutura da Petrobras para a proteção ao meio ambiente com os mais elevados padrões de segurança. A profundidade total estimada para o poço Morfo é de mais de 7.000 metros, o que posiciona entre os poços mais profundos já perfurados pela Petrobras. Essa complexidade técnica reforça a nossa capacidade tecnológica e operacional. Vamos operar a margem equatorial com total segurança e responsabilidade. No slide seguinte, mais uma boa notícia. O FPSO Almirante Tamandaré, que opera no Campo de Búzios, atingiu uma vazão instantânea recorde equivalente a 270 mil barris de óleo por dia no dia 25 de outubro. A capacidade nominal da unidade é 225 mil barris. Portanto, esse incremento é significativo e foi alcançado sem a necessidade de novos investimentos.
Trata-se de uma grande conquista das áreas de engenharia, exploração e produção da Petrobras. Essas equipes estão trabalhando em uma série de ações para aumentar a produção por meio de ganhos de eficiência. Atualmente, já contamos com mais 5 unidades de produção, além do Almirante Tamandaré, que receberam parecer favorável do IBAMA para ampliação da capacidade nominal. No total, essas ampliações, reforço, sem novos CAPEX, sem investimentos adicionais, ampliam e incrementam 115 mil barris por dia, fortalecendo a nossa capacidade de produção. Cerca de 90 mil barris por dia dessa capacidade corresponde à parcela da Petrobras. Lembro que aproximadamente cada 100 mil barris de petróleo por dia que produzimos, temos em média mais de 2 bilhões de dólares de receitas adicionais por ano. Todas essas iniciativas que estamos implementando seguem rigorosos controles de segurança e são precedidas de análises criteriosas de engenharia, além das devidas autorizações dos órgãos competentes. Finalizo aqui minha apresentação. Todo o resultado apresentado é fruto do esforço coletivo das nossas equipes e gostaria de agradecer a cada diretor, em especial ao presidente Magda, nesta liderança. Estaremos à disposição para responder as perguntas que teremos daqui para frente de todos os analistas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta vai ser do Vicente Falanga, do Bradesco. Por favor, Vicente, você pode prosseguir. Obrigado, Magda, Fernando, Edu, todo o time da Petrobras aqui. Eu vou fazer minhas duas. Primeiro, vocês explicaram bem aí na apresentação que teve uma aceleração grande aí no desenvolvimento do EIP, mas eu queria entender um pouquinho, no melhor dos esforços de vocês aí, qual que tem sido a contribuição de uma inflação setorial aqui, de FPSO, equipamento, entre outros. E também no melhor dos esforços aí, se essa aceleração do CAPEX em 2025 deve desafogar alguma coisa aí para o CAPEX de 2026. Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda, um dos principais clientes da Petrobras, né, a Braskem, assim, a gente vê que está acelerando a queima de caixa de uma forma bastante preocupante, né? Assim, com tendências ruins aí para as margens petroquímicas e com uma estrutura de capital absolutamente insustentável, né? A gente leu recentemente aí na mídia que o assunto ele está sendo discutido a nível de conselho da Petrobras. Queria entender, dado que isso tem ficado mais urgente, né? Quais as opções que a Petrobras tem na mesa aí para evitar uma situação drástica aí com a maior petroquímica da América Latina e um dos principais clientes da companhia. Obrigado. Vou passar para o Fernando aqui a pergunta da Braskem, depois a Renata complementa aqui com a primeira pergunta. Fernando, por favor. Bom dia. Vamos começar falando sobre a petroquímica brasileira. Ela continua sendo, para a gente, uma área estratégica, importante, e que a Petrobras reputa como bastante relevante para o sistema pro ecossistema do petróleo, né? Então, continua sendo importante. No que tange a Braskem, né, especificamente a situação dela, a questão societária, ela tem uma governança própria, né, que por lá eles devem estar olhando toda a questão societária e de caixa, e atualmente a gente não tem nada na mesa para ser discutido, alguma proposta que saiu para ser discutida entre os acionistas, e a gente está aguardando esse momento, esperamos que seja logo, que a solução venha em logo, mas eles têm uma governança própria e, portanto, a gente não tem como se manifestar se não tiver uma proposta na mesa para a gente discutir, avaliar, e essa avaliação vai preceder de ser importante, um investimento que traga valor para o acionista da Petrobras. No que diz respeito ao CAPEX, passo aqui para a Renata, mas já adianto que o nosso CAPEX não tem aumento inflacionário
Então, se não tem aumento inflacionário, é uma aceleração dos investimentos que a gente tem feito. Eu já até citei na minha fala inicial, né, que a gente está acelerando tudo aqui dentro, e os projetos são o mesmo. Então, se eu pego o projeto A, eu tenho um determinado orçamento para ele, ele não vai aumentar esse preço. O que a gente está fazendo são antecipações. A Renata pode complementar aqui comigo. Oi, Vicente, obrigado pela pergunta. Como o Fernando falou, não tem inflação, pelo contrário, a gente está vendo um movimento de estabilização e até de redução dos preços, principalmente na área subsídio. Tá? A gente chegou a um patamar alto no ano de 2024, mas a gente fez várias ações, inclusive de trazer novos players aqui para o Brasil, e com isso a gente está conseguindo preços mais competitivos. Com relação, por exemplo, aos FPSOs, o CEAP 1 e 2 recebeu 3 propostas, só não recebeu 4 porque uma das empresas acabou perdendo o prazo para colocar sua proposta. Mas isso a gente nem lembra quando foi a última vez que a gente teve 4 empresas fazendo propostas para a gente. Ou seja, a competitividade voltou, melhorou, e a gente está realmente acelerando os investimentos. Você viu o resultado aí na produção do EIP, né? Grande parte aí não é só FPSO, tá? Só lembrando também. Um exemplo bem marcante para nós é a P79. A P79, quando nós assumimos aqui a diretoria, a gente nem tinha expectativa de quando a P79 ia sair do estaleiro. Falavam-se em agosto de 2026, e ela vai sair segunda-feira, agora dia 10 de novembro, do estaleiro da Coreia. Então, é esse tipo de coisa que a gente está fazendo, é gestão, na verdade, não tem dinheiro a mais, é gestão, muito acompanhamento, para que a gente possa entregar os projetos no custo, no prazo, na qualidade e com a segurança requerida. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Fernando. Eu vou passar agora para a Monique Natal, do Itaú. Por favor, Monique, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade de fazer perguntas. Queria parabenizar pela performance operacional no trimestre, muito forte. Parabéns aí aos times envolvidos. Eu vou fazer um follow-up aqui na pergunta do Falanga de Capex, e talvez mudando um pouquinho o ângulo. E aí é direcionada para a Renata, né, na sequência da resposta que ela deu. Com essa aceleração que está acontecendo agora, a gente deveria ver uma redução no Capex, talvez mais no médio prazo. Você comentou que no ano que vem não, mas talvez 27, 28 deveria refletir uma redução, dado que vocês estão conseguindo antecipar esse Capex um pouco. E ainda na mesma pergunta, como é que a companhia aqui pretende balancear no curto prazo mesmo esse Capex com a necessidade de algum aperto de cintos no contexto de preço de petróleo mais baixo, né? E a segunda pergunta, talvez seja para a Renata também, considerando esse grande feito que vocês fizeram em Almirante Tamandaré, né, de aumentar muito a capacidade sem custo adicional, o que você vê de potencial total de incremento no campo de Búzios com medidas semelhantes, né? Do ponto de vista de engenharia, dá para aumentar também 20% de capacidade em outras plataformas de Búzios, né? Que são mais complexas, ali da P78 a 83, se isso é possível também. E se isso for possível, né? Se vocês conseguirem botar essa capacidade adicional sem CAPEX aí nas outras plataformas também, isso poderia fazer o projeto Búzios 12 ser repensado sobre a necessidade dele? Obrigada. Renata, você está com bastante trabalho hoje. Oi, Monique. Então, eu até brinquei numa entrevista que eu dei, que o pessoal está falando sobre o nosso PN, né? Porque, na verdade, o fundo que você quer saber é como é que vai ficar o nosso planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Eu falei que parece aquela pergunta de quem matou Odete Reutemann. Todo mundo está querendo saber a resposta, né? Mas a gente vai divulgar o nosso planejamento no dia 27 de novembro, nosso novo plano estratégico, e lá você vai ter a possibilidade de ver como é que vão ficar os anos futuros, tá?
com relação à possibilidade da gente aumentar a capacidade das outras plataformas, eu vou passar para a Silvia, mas eu vou adiantar uma informação que, para as plataformas próprias, a nossa área de engenharia está avaliando, está estudando até onde que a gente pode elevar a nossa produção. A gente já tem, por exemplo, a P71 e P70, que está em águas, está em Tupi. Ela está produzindo um pouco mais, tá? A capacidade é 150, produz 159. Então, a gente já encomendou um estudo, por exemplo, da P78, que vai entrar em produção no próximo mês, e da P79 até onde a gente pode ir, mas a gente ainda não tem essa resposta. Vou passar para a Silvia. Olá, Monique, bom dia. Esse processo de aumento da capacidade, né, foi um trabalho muito bem elaborado, muito discutido, primeiro com o fabricante, para ver o potencial. Foi feito é possível, porque a gente está trabalhando de reservatórios extremamente produtivos, né, que praticamente o Almirante Tamandaré, em 5 poços, topou, e se verificou, tanto com o fabricante, com a nossa área de engenharia, e também com o órgão regulador, a sociedade classificadora. Então, foi um trabalho técnico muito forte para verificar essa possibilidade. Vimos que foi possível, isso tem abrangência para as outras áreas, e vamos fazer para todas as unidades que forem possível. Como a Renata falou, está fazendo nas suas plataformas próprias. Em alguns casos, como na P71, a gente já tinha feito isso ano passado, com colocação de uma válvula que permitiu o aumento de 10.000 barris por dia, mas isso com esse ajuste técnico, né? Então, todo avanço como esse é individual para cada unidade, é feito um trabalho técnico rigoroso, anuências com os órgãos reguladores e com os fabricantes e a sociedade classificadora, né? Então, foi um potencial grande que foi adquirido, sim, e faz disso também uma realidade com essa questão de Búzios, né? Um reservatório espetacular, um campo super gigante que produz cada poço é uma novidade positiva, né? Tem uma estrutura, né, de rochas com cavidades que muitas das vezes produz muito mais do que até o esperado, e por isso nós recebemos aí também esses quase 1 milhão de barris que a gente celebrou, e também recebemos, é bom lembrar, né, o prêmio da OTC, o 7º prêmio da Petrobras, pela produção de Búzios, né? Recebemos agora a semana passada. Então é isso, cada unidade será revisitada, toda vez que tiver uma oportunidade, a gente informará o mercado sobre isso, né? Que é um dado muito positivo para todos nós. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Renata. Vamos agora para o Thiago Casqueiro, do Morgan Stanley. Thiago, você nos ouve? Ouço, Edu, obrigado. Bom dia aí, time Petrobras. Eu tenho um follow-up rápido aqui na pergunta da Monique e 2 perguntas. O follow-up aqui, nesse ponto de aumento de capacidade acima da capacidade nominal, quão burocrático deveria ser para conseguir a aprovação, digamos que vocês encontrem aí oportunidades em outros projetos, quão burocrático é esse processo para aprovação? Tende a ser algo rápido ou um pouco mais demorado? E aí as outras perguntas aqui, eu sei que a gente vai discutir isso um pouco mais no Business Plan, mas tocando um pouco nesse ponto de simplificação e otimização de projetos, hoje, quais são as principais discussões em relação a Búzios 12? O que daria para fazer lá? Como que ele se encaixa exatamente nessa perspectiva? E aí o outro ponto aqui é em relação à MP, que a gente teve semana passada. Queria entender qual que é a análise inicial de vocês sobre os potenciais impactos dessa MP, e aí principalmente entender como isso poderia afetar decisão de investimentos aí em projetos de REVIT. Obrigado. Tá? Ok, bom dia, Bruno. Mais uma vez, né, essa questão da ampliação de capacidade, como falei, é bastante técnica, mas ela não é demorada, não. Tanto é que nós tivemos aí com o Almirante Tamandaré, que iniciou aqui em fevereiro, e a gente já teve todo o processo, foi inicialmente discutido e tivemos a anuência do IBAMA. Não foi um processo demorado, não é um processo burocrático, né? Porque tem toda a equipe técnica envolvida, a sociedade classificadora, e os órgãos reguladores. Então, isso aí, não, burocraticamente, ele não foi. Na questão do Búzios 12, eu acho que o Búzios vai ser mais um projeto que a gente vai avaliar. Eu acho que essa questão de não ter um impacto específico, né, no que a gente está fazendo, né? Agora está na licitação,
Renato pode falar alguma coisa mais sobre isso, como a gente está fazendo e buscando em todas elas, é realmente simplificação, projetos mais slim, que a gente possa ter um retorno maior e mais competitividade, né? Buscando novos players para que possam ter uma competição que chegue a valores, né, que dê viabilidade técnica e econômica, né? Mas é isso. Renata. Então, Tiago, antes mesmo a gente iniciar a licitação de Búzios 12, a gente colocou a especificação técnica à disposição do mercado para o mercado nos mandar sugestões de simplificação, né? E vieram muitas sugestões, nós incorporamos a maioria delas, e com isso a gente conseguiu reduzir 20% do peso do topside, né? Então, assim, foi um trabalho bastante integrado aí com o mercado de escuta ativa. E na GTD de Búzios 12, a gente ainda permite mais flexibilidade para que as empresas apresentem mais simplificações. Tá? Então, a gente está com uma expectativa bastante grande com Búzios 12, só para você ter ideia, em termos de empresas pré-qualificadas para o BID, de Búzios 12, a gente tem 12 empresas para a BOT e 12 empresas EPCistas, que teriam que casar uma com a outra, né? Então, a princípio, a gente poderia chegar no limite de ter até 12 propostas, né? Inclusive com sugestões de simplificação. Obrigado, Renato. Vou devolver para a Silvia aqui falar da MP. Quanto à medida provisória, gente, ela ainda não está definitiva, não está aprovada, a gente pode... vamos aguardar, né? Mas, de qualquer forma, alguns pontos a gente pode ver, né? Questão de reinjeção de gás, né? A reinjeção, ela é fundamentalmente decidida em função do reservatório que nós temos, do fluido que nós temos e do volume que tem. Por exemplo, áreas com elevadíssimo teor de CO2 praticamente fica inviável se você não fizer a reinjeção. Então, o fato de você reinjetar ou não tem muito a ver com a economicidade do projeto, né? Então, esse cuidado tem que se ter. A outra coisa também do preço, né, de referência. Logicamente, quando a gente está tratando de supergigantes, tudo se comporta, se ajusta, né? Mas quando a gente está falando numa bacia de campos, por exemplo, que tem um grande número de campos maduros, que a gente está num processo maravilhoso de revitalizar, com meta de chegar novamente a 1 milhão de barris em menos de 8 anos, isso requer, as margens são menores, então qualquer acréscimo de valor provavelmente pode inviabilizar. Então, é um risco grande para cada tipo de projeto, né? No caso particular, bacia de campos, que em particular com muito maduro, um risco de aumento de arrecadação pode inviabilizar essa revitalização que está indo. Eu acho que está indo muito bem e a gente tem metas muito boas para a bacia de campos, né? A gente não vai esquecer a bacia de campos. Mais uma vez, a gente quer voltar a produzir 1 milhão de barris na bacia de campos e o aumento pode gerar um empecilho para que isso aconteça. Silvia, muito obrigado. Vamos agora para as perguntas do Jorge Gabriti, do Scotiabank. Jorge, por favor, a palavra está contigo. Obrigado aqui por pegar minhas perguntas. Primeiro de tudo, parabéns pela sequência de recordes operacionais. Eu tenho duas perguntas, uma começando no refino e a segunda com relação a processo decisório, né, de CAPEX. A primeira do refino, a gente tem visto um nível de utilização bem alto, né, mesmo com paradas programadas. Vocês consideram esse nível sustentável, alguma coisa pontual? Qual que seria assim, o limite operacional de segurança que a gente poderia pensar aqui durante todo esse processo que a Petrobras tem passado no refino? E a segunda, eu queria entender um pouquinho como é que é o processo decisório entre o leasing e ser dono do FPSO, como é que é o benchmark de capital que vocês acabam usando, aí, o processo decisório que acaba definindo essa fronteira entre ir para uma estratégia ou outra. Obrigado. Obrigado, Jorge. Vou passar aqui para o William falar do refino, depois a Renata responde a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jorge. Obrigado pela pergunta. O fator de utilização das refinarias, ela considera a carga processada em relação à carga de referência das unidades. Carga de referência é uma carga que, obviamente, é autorizada pelo órgão regulador, pela Agência Nacional do Petróleo,
e também pela capacidade de projetos e equipamentos, garantindo confiabilidade, garantindo segurança e sustentabilidade daquela carga ao longo do processo, ao longo da campanha de cada unidade. Portanto, as cargas de referências, os FUTs estão de acordo com as cargas de referência, eles são demandados por nós pela área de logística da companhia, né? Então, pela turma lá do nosso diretor Cláudio, que faz o planejamento e nos cobra, né, a capacidade prevista em função de mercado, em função da logística do período, destacando que, nesse período, a gente teve, em agosto, 98% de FUT. Então, o FUT ele é médio, porque ele considera algumas paradas programadas que as unidades têm que realizar, né, para garantir então, a integridade dos equipamentos, todo aquele processo de manutenção dos equipamentos da unidade, que a gente faz a cada período de tempo, normalmente 3, 4, 5 anos. Então, ela é anualizada. Mas a gente teve em agosto 98%. Então, nós estamos, sim, perto do limite, né, do limite de chegar a full nas unidades, sempre destacando que esse valor ele é o valor demandado e planejado pela nossa área de logística e comercialização. Então, eu diria que nós estamos com muita confiabilidade, trabalhando integrados, e a gente espera um resultado melhor ainda para o último trimestre, destacando que no último trimestre a gente está com uma parada grande, tá, do refino, que é a parada da refinaria do Vale do Paraíba, a destilação, a unidade de fracionamento primário, né, do petróleo, que ela é uma unidade grande, 240 mil barris por dia de processamento, está em parada programada e volta no início de dezembro. Então, tirando ex-revap, o resultado vai ser muito bom. Claro que a gente vai ter que contabilizar no FUT a parada da revap. Tá bom? Obrigado, William. Renato, por favor. Jorge, não tem benchmark não para modelo de contratação. Aqui na Petrobras a gente tem um padrão, né, que é inclusive da área da Sílvia, que define lá em função de capacidade técnica interna da Petrobras. Às vezes a nossa engenharia está com muito trabalho, a gente não tem pessoal suficiente. Ou a questão de o mercado, como é que está o mercado fornecedor? O nosso capacidade financeira da companhia, ou seja, tem uma série de critérios nesse padrão em que a gente roda uma análise de risco considerando esses critérios e, em função disso, a gente vê qual que é a melhor alternativa para a companhia, para aquele momento, para aquele projeto. Então, assim, não tem preferência por um modelo ou outro. Na verdade, a definição é técnica, olhando o mercado e as condições internas da companhia. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Jorge, pelas perguntas. Vamos passar agora para o Guilherme Costa, do Goldman Sachs. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns, Renata, Silvia, todo o time Petrobras pelos resultados operacionais que a gente tem visto esse ano. A minha primeira pergunta é justamente um follow-up das perguntas dos meus colegas aqui. Essas plataformas que estão rodando com produção acima da capacidade nominal, quão sustentável é esse novo nível de produção? A gente poderia pensar aqui que isso seria um novo platô, por exemplo, de produção para essas plataformas. E minha segunda pergunta, talvez para o Melgarejo, é sobre alocação de capital. Vocês têm sido bastante vocais na cautela em OPEX, CAPEX, dados os cenários de preços de petróleo pressionados. Pensando aqui em remuneração ao acionista, há alguma discussão sobre uma potencial mudança na política de dividendos da empresa, dado esse cenário de preços de petróleo pressionados no ano que vem? E sobre M&A, no plano estratégico do ano passado a gente conversou bastante sobre um potencial retorno da Petro ao mercado de etanol. Se vocês puderem dar algum update de como estão as discussões desde então, e também sobre o retorno ao GLP, que foi anunciado junto com o estado do tri passado. Houve alguma mudança, algum avanço desde a aprovação do Conselho também? E, por fim, a última pergunta sobre M&A. Como que está o apetite da empresa para o leilão de reserva de capacidade para o ano que vem em Gas and Power? Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. São muitas perguntas, né? Falar do aumento aí. Desculpa. Vou passar aqui primeiro para Renata. Decorado. Não é da produção, né? Renata. Tá. Então tá. Bruno, bom dia. A questão do pico de produção, basicamente é o seguinte: toda vez que a gente faz um plano de desenvolvimento de um campo, tem uma subida de produção, tem um platô
normalmente a gente faz um pico e depois ele é declinante. Então, toda essa expectativa de produção é baseada principalmente nas características do reservatório, na disponibilidade. Então, se busca sempre uma plataforma em que a gente possa ter o maior VPL daquela unidade. Então, normalmente a gente desenha a plataforma para um pico de produção, tá? Então, devido à resposta do reservatório com maior produtividade, esse pico ficou aumentado com esse acréscimo. Porém, o pico de produção é um período restrito do campo, tá? E esse período, durante esse período, com esse aumento, e depois ele vai descer a produção, como acontece de um modo geral. Então, esse aumento desse aí é fato temporário dentro da curva de produção, tá? Então, a gente vai buscar sempre que possível essa otimização, mas está dentro do plano de desenvolvimento do campo, baseado basicamente em função da qualidade do reservatório e da distribuição. Obrigado, Silvio. Vou passar para o Fernando e a Angélica, se quiser fazer comentários também. Bom, sobre política de dividendo e M&As, acho que a palavra correta é cautela, né? Vamos lembrar que o dividendo, a gente não tem nenhuma discussão a respeito de mudança da política, a gente pretende manter essa política, a gente entende que ela é sustentável e temos outras medidas para fazer antes de mexer em política de dividendo. E M&A, todo M&A que a gente faz, a gente avalia em 3 cenários, eles têm que ser, primeiro, positivo em todos eles, ou, portanto, criar valor para o nosso acionista, quer seja governamental ou privado. E o segundo ponto, ele precisa ter caixa ou tem que ter um caixa sustentável de longo prazo que faça sentido a alocação do capital nesse investimento. Então, nada vai ser feito se essas condições não forem observadas. E, obviamente, se tiver uma pressão muito grande de Brent, a gente tem possibilidade de postergar, né? A gente tem essa flexibilidade na postergação de qualquer investimento que não está contratado. Obrigado, Fernando. Angélica. Guilherme, né? Boa tarde, Guilherme. Aliás, bom dia ainda, né? Sobre etanol, nós continuamos acreditando firmemente que etanol é o vetor estratégico de baixo carbono. No nosso planejamento estratégico, a gente prevê a adição de renováveis. Chegando a 2050, deveríamos ter algo entre 8% e 11% de renováveis na nossa matriz energética primária e, portanto, continuamos negociando com parceiros a possibilidade de entrada no mercado de etanol em uma participação minoritária. Em relação ao LRCAP, que é a sua outra pergunta, né? Nós temos cerca de 3 GB de energia para vender nesse leilão. Enxergamos alguma dificuldade com relação à questão da alocação da tarifa de transporte, mas estamos buscando, junto à ANP e junto ao MME, alguma alternativa da forma da alocação dessa tarifa de transporte. Obrigado, Angélica. Obrigado, Fernando. Vamos às perguntas agora do Regis Cardoso, da XP. Regis, a palavra está contigo, pode prosseguir. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Parabéns aí a todo o time, a diretoria da Petrobras, pelos excelentes resultados. Um tema novo aqui e voltar no CAPEX. O tema novo é margem equatorial. Não sei se vocês já encontraram, vamos dizer assim, novos indícios que reforcem o potencial da margem equatorial, se a gente consegue ter alguma visibilidade sobre tempo de desenvolvimento de uma nova fronteira em geral e da margem equatorial em específico. E aí, talvez de forma mais ampla, se existe um plano B até para a margem equatorial. Não sei o quanto disso, vamos dizer, a atividade já realizada até agora te traz indícios adicionais, né, que confirmem ou não essas premissas. Então, esse tema de margem equatorial. O segundo tema é CAPEX. Quando vocês aceleram o CAPEX, isso tem um efeito de curto prazo de aumentar o Brent de equilíbrio, né? Ainda que seja muito gerador de valor, isso coincide com um período mais recente de queda nos preços do petróleo. Eu não sei se isso é uma ponderação que vocês eventualmente fazem,
E ainda no tema da aceleração, a outra dúvida que eu tenho é porque quando eu vejo lá o número de poços, particularmente em Búzios, me parece que há mais poços por plataforma do que seria necessário para topar a capacidade dessas plataformas, dada a grande produtividade do poço, né? E aí, quer dizer, a minha dúvida é um pouco se faz sentido perfurar esses poços antes, se faria sentido eventualmente reduzir o tamanho da frota de sondas, enfim, queria entender um pouco o racional dessa distribuição temporal do investimento. Obrigado. Obrigado, Regis. Vou passar para a Silvia falar da margem equatorial, depois a Renata complementa. Ok. Bom, margem equatorial. Bom, primeiro, né, estamos aqui muito felizes, né, com a nossa licença e vou te explicar o maior potencial. Qual é o potencial que a gente vê na margem equatorial? Tudo começou há 95 milhões de anos atrás, né, quando a gente tinha um período em que o mar próximo a Brasil e África estavam mais próximos e tinha um mar restrito com muita anoxia que fez muita rocha geradora. Então, são essas rochas geradoras que geraram petróleo lá para o Gana, e que tivemos a descoberta lá dos aédios, depois de Jubilee. O mesmo intervalo de geração foi detectado tanto na Guiana Francesa, com Jubilee, quanto em Lisa, na margem, lá na bacia lá na Guiana, né? Então, esse intervalo de gerador também ocorre no Brasil, né? Da mesma coisa, os reservatórios que foram identificados em Gana, na Guiana Francesa e também na Guiana, eles têm uma idade também semelhante aos reservatórios que nós estamos esperando aqui. Então, o fato de nós estarmos aqui buscando no caso do Amapá, a gente está buscando esse sistema petrolífero e que nós vamos testar se o nosso gerador, né, cenomaniano, turaniano aqui, desse período de anoxia, foi efetivo aqui. Será que o reservatório tem a qualidade de permoporosidade que nós esperamos, né? Será que houve migração adequada? Então, esse primeiro poço vai nos permitir entender melhor esse sistema petrolífero, mas não é suficiente. Nós estamos previstos já 8 poços nessa região, tá? Fora disso, nós temos lá no Rio Grande do Norte, nós fizemos 2 descobertas, os volumes não foram enormes, suficientes para que a gente possa colocar uma unidade. Nós estamos agora, depois de Morfo, perfurando mais um poço no Rio Grande do Norte. Provavelmente, dependendo da acumulação, a gente possa fazer um núcleo de produção lá e produzir. Aqui no Amapá, a gente ainda está furando o primeiro poço, tem que delimitar a ocorrência. Se tiver óleo ou não tiver óleo nesse primeiro poço, a gente vai ter que furar os outros, porque sempre lembro, né? A gente celebrou muito a licença, né? Mas a licença é só uma licença e a gente só acha óleo depois que atinge o reservatório com a broca, né? Depois, dado o resultado, tendo óleo ou não tendo óleo, teremos que fazer outros poços para analisar a ocorrência, tá? Então, eu já deixo até a expectativa, né? Estamos esperando encontrar petróleo nesse poço, mas se não for nesse, pode ser no outro. E sempre repito, né? Na Bacia de Campos, a gente só encontrou no 9º poço, né? E embora a gente tivesse conhecimento. Então, é só para deixar bem claro que a nossa grande fator de sucesso aqui é termos essas semelhanças geológicas e que só podem ser consideradas realmente idênticas se a gente conseguir os mesmos resultados. E vamos aguardar, né? Obrigado, Silvia. Renata, por favor. Oi, Regis, falando um pouquinho de Brand Equilíbrio, o Brand Equilíbrio dos projetos ele não é impactado pela antecipação. Quem é impactado pela antecipação é o VPL do projeto. O VPL do projeto aumenta significativamente, uma vez que a gente tem antecipação de receita, tá? Então, o Brand Equilíbrio não está sendo impactado. O que impacta o Brand Equilíbrio, na verdade, é o custo total do projeto. Quando a gente está buscando essas simplificações dos projetos, a gente está melhorando o Brand de Equilíbrio. E a simplificação vai tudo, não é só a plataforma, mas como toda a parte de poços e subsídio. Então, essa é uma parte. Com relação a poços, né, por que a gente continua fazendo os poços, por exemplo, em Búzios, né? Você viu que a plataforma, por exemplo, de Almirante Tamandaré, cada poço produz mais ou menos 50, 60 mil barris por dia. Se um poço desse ficar fora, é uma perda grande para a Petrobras. Então, a gente tem que ter poços reservas. Isso é um aspecto. Por outro lado,
o nosso estoque vamos dizer assim, estoque de poços prontos, em função do nosso aumento das interligações, está baixando muito rapidamente, né? Então, a gente precisa manter o nosso ritmo aí de completação de poços, mas a gente está a todo momento avaliando a nossa frota. Inclusive tendo planos B, né? Por exemplo, a gente já tem algumas empresas aqui no mercado brasileiro, produtoras. Um favor aos próximos analistas, para a gente poder contemplar todos, que a gente faça a partir de agora só uma pergunta, e ficar um evento com a participação de todos os analistas. Então, Tasso, começando por você, vou passar a palavra para você agora, Tasso Vasconcelos, do UBS. Por favor, se você puder fazer uma pergunta só, eu agradeço. A palavra está contigo. Claro. Obrigado, Edu. Boa tarde, toda a diretoria presente. Então, me atentando só a uma pergunta aqui, acho que eu queria voltar na discussão de balanceamento de fontes de usos. Queria aproveitar para pegar um feedback de vocês de como estão as conversas internas sobre possíveis ajustes nas despesas da companhia. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre CAPEX, mas se a gente puder trazer aqui também para discussão o OPEX, né? Eu sei que vocês vão dar bastante mais detalhes no plano no final desse mês, mas a pergunta aqui é mais sobre como que estão caminhando esses processos de avaliação, como que estão as discussões internas na companhia para equilibrar esses dois pilares e onde que vocês estão vendo mais oportunidades ou potencial de flexibilização nessas reduções dessas despesas, seja OPEX ou CAPEX, e em quais setores, né, ou quais segmentos, a IP, downstream, eventualmente outros segmentos. Vou ficar com essa pergunta aqui. Obrigado. Obrigado, Tasso. Fernando, por favor. Bom dia, Tasso, tudo bem? Olha só, a gente vai entregar daqui 2 semanas o planejamento, né? E é óbvio que a ansiedade é de vocês, mas é nossa também, de entregar o quanto antes. E aí vou falar, obviamente, de questões bastante superficiais aqui, porque é o momento certo, a gente vai trazer o detalhamento. Hoje, a grande questão que a gente está vendo dentro do nosso balanço, né, nosso resultado, é produção. Ele vem também, porque são duas verticais importantes. Uma de custo, outra de receita. Do ponto de vista da receita, a gente está aumentando quantidade e isso melhora a condição do nosso planejamento, tanto de resultado hoje, mas também uma visão futura. Do ponto de vista de OPEX e caixa, OPEX e CAPEX, a gente está com bastante cautela, como eu já falei aí com vocês. A gente vê um risco de Brent maior para o ano que vem, porque a gente vê um cenário com uma range muito grande, então tem o risco da do tamanho do Brent, e isso tem que estar associado ao nosso nível de confiança no planejamento estratégico, que ele vai continuar alto e por certo, a gente vai ter mecanismos aí para grandes ajustes. Temos aí, como já falamos, simplificações e otimização de projeto, redução de custos em todas as áreas. Na área corporativa, tivemos o PDV, lançado o PDV, que faz parte dessa reorganização que a gente tem. No curto prazo, como eu falei, é aumento de produção, que deve, inclusive, esse ano ficar no topo do guidance, né? E todo o detalhamento que a gente vai ter vai ser oportunamente divulgado. Fica difícil a gente evoluir com o detalhamento disso aí. Obrigado, Fernando. Vou passar, então, para Milene Clifford, do JP Morgan. Milene, a palavra está contigo. Milene, você nos ouve? Agora liberaram o microfone. Muito obrigada, pessoal, parabéns pelo sólido resultado. A gente vem falando bastante dessa tese de produção mais forte e surpreendendo positivamente, e ficamos bastante felizes com essa notícia de aumento de capacidade da FPSO e o resultado que vocês apresentaram. Eu acho que a maior parte das minhas perguntas já foram, mas eu queria, de novo, né, olhando um pouco essa história de fontes e usos, a gente mencionou de eventualmente uma pressão de Brent, mas aumento de produção, PDV e contenção de OPEX para sustentar esse fluxo de caixa no futuro. Mesmo com esses esforços, a gente viu
a dívida bruta subindo para quase 71 bilhões de dólares, próximo do limite dos 75, embora a alavancagem tenha ficado estável no 1,5. Eu queria entender como é que está evoluindo a cabeça de vocês para o plano, considerando que vocês mencionaram que a política de dividendo mínimo não deve voltar. Como é que está essa sustentabilidade e essa questão de limite de dívida bruta para 2026 em diante? Obrigado, Milene. Vou passar para o Fernando responder a sua pergunta. Tá. Do ponto de vista de dívida, vamos lembrar que o nosso teto de dívida é 75 bilhões, e a gente chegou a quase 71 agora nesse trimestre, com uma captação que fizemos 2 bilhões, que praticamente todo esse valor aumentou o tamanho da nossa tesouraria. Então, 2 bilhões adicionais. Se a gente for para a dívida líquida, a gente vê no terceiro trimestre uma evolução muito pequena em relação ao segundo. É praticamente a mesma coisa, com um caixa muito mais robusto, e para o planejamento estratégico, assim como a gente não tem intenção de submeter um planejamento com mudança do dividendo, a gente também entende que não é necessário fazer um ajuste no teto da dívida. Permaneceremos com esse teto, fazendo medidas internas aqui de eficiência, produção, revendo projetos para que eles sejam mais baratos para fazer a mesma coisa, fazer o mais com menos, antes de mexer nesses dois pontos, que é dívida e dividendo. Obrigado, Fernando. Vamos à pergunta agora do Caio Ribeiro, do Bank of America. Caio, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria explorar com vocês, né, como que vocês enxergam, né, nesse cenário de um preço de petróleo possivelmente mais baixista, né, e dada essa intenção de manter, né, o teto de dívida bruta, né, em 75 bilhões de dólares, como que isso impactaria, né, o apetite e a postura da empresa, né, em participar do leilão das áreas não contratadas da PPSA? Obrigado, pessoal. Participação em leilões da Petrobras faz parte aí de reposição de reservas, e toda vez que tem uma oportunidade, para a gente um leilão é uma oportunidade de aumentar reservas. Por certo, participaremos, né, de todos os leilões, não só desse, mas de todos. Existe sim, dentro do fluxo de caixa existem nossas limitações, teremos cautela em relação a isso, mas também tem a avaliação econômico-financeira, se é viável ou não economicamente. Ainda estão em análise a nossa entrada, entramos agora há poucos dias nos leilões que a ANP fez, entramos naqueles que gostaríamos de entrar, ganhamos os dois, né? Se a Silvia quiser complementar também. Então, assim, leilões para a Petrobras é uma oportunidade de recomposição de reserva. Então, a gente não vai abrir mão de participar dessas oportunidades. Eu queria confirmar aqui essa parceria com o nosso financeiro, da, da percepção da importância de reposição de reserva, da exportação, da importância de novos blocos. Sim, fizemos aí, e como eu já disse antes, nós vamos participar de todos os leilões que vierem no Brasil, procurando as melhores oportunidades e sabendo que a reposição de reserva, né? Temos aqui o melhor resultado, uma empresa com o resultado que nós temos no Brasil, não podemos abrir mão dessa vantagem competitiva que temos de conhecer nossas bacias, de conhecer nosso potencial, né? Fomos nos 2 blocos da Bacia de Campos, que são os que consideramos os melhores, vencemos os 2 leilões, que teve bastante competitividade, e a ideia é estar presente aonde estiver essa oportunidade. E aí é muito importante ver que temos aqui uma parceria com a nossa área financeira, com o nosso conselho de administração, que reconhece a importância da área de novos blocos, novas áreas para o futuro da companhia, né? Então, isso é bastante, vamos dizer assim, é bastante satisfatório a gente ter essa comunhão de todas essas frentes, vendo o futuro da companhia. Sem novas áreas é difícil manter a Petrobras que somos hoje, né? Obrigado, Silvia. Obrigado, Fernando. Vamos à pergunta do Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, Gabriel.
Gabriel? Oi, estou aqui. Edu, obrigado por pegar minha pergunta. Fernando, todo o time da Petrobras. Eu vou me restringir aqui a uma pergunta só, como o Edu pediu, mas eu vou ser um pouco insistente aqui na discussão do CAPEX. Talvez seja o grande ponto que a gente tem discutido com os investidores nesses últimos meses. Eu tenho talvez um pouco de dificuldade aqui quando a gente vai montar esse CAPEX do próximo ano, olhando para o plano passado. A gente vê ali que tem perto ali de 3 a 4 bi que talvez não esteja ainda comprometido nos projetos, né? Então, talvez seria ali esse range que você teria ali de flexibilidade para adequar. E quando a gente coloca em perspectiva, né, a gente acabou de falar sobre alguns temas aqui, né, área não contratada, etanol, Braskem, o mercado mais tight de serviço, né, acho que a Renata tem falado muito sobre talvez adequar aqui o portfólio de sonda, ajustar essa parte de subsídios, sem dúvida, sempre tem alguma coisa para ser feita, mas no mercado mais tight é um pouco mais difícil de fazer isso. Até a própria Namíbia, né, que a gente não falou aqui, talvez ainda, tem vários investimentos que não estão incluídos nesse número do ano que vem. E eu não sei até que ponto, e aí talvez seja uma parte importante da pergunta, o quão contraproducente seria você estopar um projeto no meio do caminho, dado que os projetos da companhia são projetos de 20, 30 anos, né, quando a gente pensa aqui no offshore no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse ponto, né? O quanto você tem ainda de flexibilidade aqui para o próximo ano em relação ao CAPEX, que eu acho que é talvez o principal ponto aqui para entender. Obrigado. A gente vai responder aqui em conjunto, eu e a Renata, mas, por definição, Gabriel, os primeiros anos é onde a gente tem menos flexibilidade, né? Por quê? Porque a gente tem quatro sistemas de produção, até 27, né? Todos eles já em construção, contratos assinados. Então, a gente já tem um compromisso com o fornecedor, que, aliás, os fornecedores têm sido muito parceiros da Petrobras, depois dessa aproximação que foi feita toda, né? Então, nossa flexibilidade ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Para 2026, a gente tem pouca flexibilidade, os projetos, eles continuam, basicamente, 90% já estão contratados, né? E a gente segue nesse sentido. No mais longo prazo, a gente tem flexibilidade de postergar alguma coisa, existe essa flexibilidade e ela é grande, tá? Todos os projetos que não estão aprovados e o que a gente não assinou ainda contrato, né? A gente tem a possibilidade de postergar conforme nosso entendimento de postergação para o futuro. Deixa eu complementar aqui, Gabriel, a gente não tem nenhuma perspectiva de parar projeto, né? Parar projeto para a gente que já está contratado realmente é muito ruim. Então, assim, não está na mesa a gente parar projeto. O que a gente tem, se você lembra no nosso plano, a gente tem aqueles projetos que estão em avaliação, né? E os projetos que estão já em implementação. Então, a gente, não sei se você lembra, a gente voltou 2 projetos para a parte de avaliação. Um deles foi Marlim Sur, Marlim Leste, e outro foi Barracuda Caratinga. Eles não estavam contratados ainda, a gente ainda estava em fase de FEL 3, e a gente avaliou que a gente precisava estudar um pouco mais os projetos para a gente melhorar a economicidade dos projetos. Então, eles voltaram para a carteira de avaliação. Então, o que você tem que considerar que a gente, dentro do nosso plano, tem essas desses 2 grupos de projetos, né? Então, a gente tem mais flexibilidade, como o Fernando falou, nesses que estão em avaliação. Mas só para comentar também, a gente não pode esquecer, Gabriel, que 90% do nosso CAPEX está direcionado para IP e para produção, né? Produção é o que é a palavra-chave aqui dentro da companhia. Eles são estruturantes para a gente e a gente deve continuar fazendo esses investimentos aí, porque a gente tem certeza que foram projetos bem avaliados, discutidos, com VPL positivo. E lembrando que um sistema de produção ele entra para ficar de 20 a 30 anos produzindo aqui para a Petrobras, com o CAPEX que acontece, em especial esses novos que são próprios,
né, acontece antes. Então, eles entram pagos, né, para fazer produção durante 20, 30 anos. Obrigado, Renato. Obrigado, Fernando. Vamos à última pergunta do Rodrigo Almeida, do Santander. Rodrigo, pode prosseguir, por favor? Bom, obrigado, Edu. Bom dia, boa tarde a todos aqui. Eu queria tocar num ponto que eu acho que talvez tenha alguma coisa interessante aqui para a gente discutir aqui no finzinho, que é a parte de descomissionamento, né? Se a gente pudesse, entendo que aqui talvez a gente tenha um pouco de dilema, né? Algumas plataformas que trazem para vocês aqui um OPEX adicional, mas que poderiam ser abandonadas, mas sabe, traz algum custo adicional de abandono. Então, eu queria talvez entender um pouco de vocês, se vocês veem algum espaço aqui para, de alguma forma, reaproveitar a plataforma ou de alguma forma postergar algum tipo de abandono que possa, né, que poderia ser feito no curto prazo de forma a ganhar algum tipo de eficiência, ou eventualmente, sei, algum tipo de parceria, alguma coisa do tipo, né? A gente já falou aqui, na linha que a gente já tinha falado de Bahia Terra, eu acho, alguma coisa do tipo. Não sei se existe algo para a gente imaginar aqui, em termos de parceria em alguns campos onde tem previsão de abandono, mas vocês poderiam passar isso para algum parceiro ou algo do tipo. Enfim, acho que é uma pergunta um pouco mais ampla aqui nesse assunto, mas eu acho que seria interessante a gente abordar ele aqui, dado que ele é um custo relevante que tem aqui dentro do plano. Obrigado. Rodrigo, eu vou dividir essa resposta aqui com a diretora Renata. E, de fato, o descomissionamento faz parte da história da vida de um campo, né? Então, a gente começa com a exploração, desenvolvimento da produção, a produção, e todos vão chegar ao descomissionamento. Nós hoje temos 55 para mais de 50 plataformas a serem descomissionadas, e realmente isso a gente está fazendo para as futuras. Estamos buscando realmente reduzir ao máximo o tempo da parada da produção para o descomissionamento, né? Porque hoje a gente tem uma carga muito pesada de plataformas a serem descomissionadas praticamente ao mesmo tempo, né? E antes disso, a gente está estendendo a vida útil das plataformas, tentando reaproveitar isso para as que estão em funcionamento. As que já estão paradas, o grupo da engenharia da Renata está fazendo o seguinte: como é que nós podemos separar essa questão dos poços da plataforma, né? Porque quando a gente vê, não é descomissionar só a plataforma, porque uma plataforma tem poços, tem linhas, e tudo ali para baixo, no que você não vê, é 70%, né? 70%, 2/3 do custo de tudo isso, né? Então, antes de tirar uma plataforma, você tem que tirar os poços, tirar as linhas, tirar tudo isso. E o grupo lá da Renata tem feito agora um trabalho para tentar fazer ao máximo possível, deslocar rapidamente a plataforma para ser acostada, para ser ou desmantelada, ou dar um fim a ela, de forma que a gente possa evitar esse custo de manutenção de pessoas nas plataformas ainda sem produção, né? Então, o nosso esforço muito grande é tentar tirar o máximo possível essas plataformas que estão paradas, de forma a reduzir esse OPEX, que é muito grande, né? E a Renata tem aí alguma coisa a falar sobre isso. Então, Rodrigo, quando a gente quando a equipe da Sílvia, na verdade, né, faz uma avaliação da vida útil de um campo, de uma plataforma, ela faz com bastante antecedência, né? Uns 7 anos antes de parar a produção, a gente tem que, inclusive, avisar a ANP. E o que nós estamos fazendo, principalmente agora a gente está com a P35 e a P37, que estão prestes a saírem da locação, porque, como a Silvia disse, todos os poços já foram arrasados, todas as linhas já foram limpas e recolhidas, então a gente pode trazer a plataforma para a costa. A gente vai fazer uma tentativa de reaproveitamento de plataforma, né? A gente está preparando uma licitação, inclusive, para aproveitar pelo menos o casco, né? A gente sabe que a parte de topside é mais complicada, porque são plataformas muito antigas e que, inclusive, não atendem às especificações atuais, né, de normas, seja da necessidade da produção. Então, a gente vai tentar agora fazer um piloto para aproveitar o casco da P35 e P37. Se a gente for bem sucedido, isso aí pode virar, né, o nosso normal, mas cada caso vai ser um caso, né? A gente estava olhando aqui, a gente tem 54 plataformas fora de operação que a gente precisa descomissionar. E todas vão ser avaliadas e vão ser decididas
destino delas. Obrigado, Renato. Obrigado, Silvio. Cometi um ato falho aqui. Agora sim, vamos para a última pergunta do Gustavo Cunha, do BTG. Gustavo, por favor. Boa tarde, pessoal. A minha pergunta acho que vai mais em linha também em navegar esse cenário de preço de petróleo mais baixo, com a companhia próxima ao teto da dívida. Queria entender um pouco o racional do PDV e se a gente pode esperar PDVs adicionais, como que a companhia está balanceando essa necessidade adicional de OPEX por conta das novas plataformas e a otimização do OPEX necessário por conta desse cenário baixista de preços. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Vou passar para a diretora Clarice comentar aqui o PDV. Por favor, Clarice. Obrigada. Boa tarde, Gustavo. Em relação ao PDV, primeiro, não tem plano da gente lançar nenhum outro PDV. Esse PDV que a gente lançou, ele é para um público bastante específico, que são empregados que já se aposentaram antes da reforma da Previdência, né, que se aposentaram antes da PEC 103/2019, pouco mais de 1.100 trabalhadores, e nós trabalhamos num processo, além da retenção de conhecimento, que é extremamente importante para nós, trabalhamos também dentro das diretrizes, dos parâmetros dados pela TGPAR 52, né, que nos dá aí todos os limites financeiros para que a gente faça os PDVs. E eu acho que deixar bastante claro, é importante, a gente fez um processo seletivo e de nível técnico, né? Nós fizemos a contratação de mais de 1.780 trabalhadores de nível técnico, uma parte deles ainda está no nosso programa de formação da Universidade de Petrobras. Então, e grande maioria, inclusive, um dado que eu não dei, desses trabalhadores que já estão aposentados desde 2019 são de nível técnico. Então, a companhia está fazendo a gestão do seu efetivo com bastante cuidado e trabalhando também na transferência, né, de conhecimento, que é fundamental que esses trabalhadores todos que ficaram décadas na companhia em processos extremamente críticos, têm altíssimo conhecimento, transfiram isso dentro de um processo da Universidade de Petrobras para os novos trabalhadores que estão entrando. Muito obrigado, Obrigada. Clarice. Com isso, a gente encerra o momento aqui de perguntas e respostas. Se tiverem perguntas adicionais, vocês podem enviar para o nosso time de RI. Antes de encerrar o evento, eu vou passar para a diretora Silvia dividir uma informação com todos nós e depois ao diretor Fernando para seus comentários finais. Por favor, Silvia. Eu gostaria de registrar aqui, né, que já no mês de outubro, né, nós encerramos com a produção de óleo de 2,6, né? A gente está realmente com um dado muito positivo. Queria deixar também registrar, né, a importância de fazer um gerenciamento muito adequado do reservatório. Estamos com talvez pela primeira vez a gente tenha 3 gerentes executivos com a especialidade de reservatório e, mais de tudo, a presidente Magda, engenheira de reservatório também, que faz questão e dá muitas diretrizes nos ajudando nessa gestão de reservatório, né? Então, esse aumento de produção, tem aumento de unidades, mas também essa eficiência de maior injeção de água, maior produção e maior alocação dos poços, né? Então, chegamos a esse 2,6 em outubro, que é um dado assim bastante comemorado aqui por todas as equipes. Gente, então, para finalizar, um recado final aqui, uma percepção, que esse terceiro trimestre, ele evidencia os resultados das ações da gestão da companhia. A gente está aqui há 1 ano e meio, aproximadamente, os atos de gestão têm sido muito alinhados com todos os órgãos de governança da companhia. A gente está falando conselho de administração, conselho fiscal, comitês estatutários, comitês não estatutários, funcionários e diretoria. Um alinhamento muito forte pela sustentabilidade de curto e longo prazo da companhia, mesmo com Brent mais baixo e com foco em alguns temas. Primeiro, produção, né, que a gente teve um CAPEX no passado que foi, de alguma forma,
bastante analisado por todos, né, e gerou alguma dúvida. O resultado está aqui na produção. Temos mais ainda para trazer no planejamento estratégico, que a gente vai entregar ainda no dia 27. Fortalecimento de toda a governança da companhia, né, todos os projetos passam por todo o escrutínio de avaliação financeira, 3 cenários, tem que ser positivo, tem que ter sinergia com a companhia, e tudo mais, né? Otimização dos custos, né, em todos os âmbitos, quer seja custo de investimento, encontrando soluções melhores de engenharia, custo de produção, que a gente também tem como meta tentar reduzir, custos corporativos que a gente vem implementando e trazendo, novos projetos que passariam numa situação normal, porque todos os cenários são positivos, entendemos que os indicadores poderiam ser melhores ainda, voltamos um passo, né, estamos revisitando para eles serem melhores ainda. Transição energética, que é algo que está sempre na nossa pauta e estará sempre na nossa pauta, sempre esteve, sempre estará, que ela é tão importante para a gente e numa lógica de transição energética justa. Agradeço a todos vocês que aqui nos assistiram. Como o Eduardo falou, estamos aqui sempre à disposição para responder novas perguntas no nosso chat, nas nossas discussões diárias, em nossas reuniões, conferências, como a gente sempre faz. Muito obrigado e um bom final de semana para todos.